Hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente. Talvez um pouco mais rápido, um pouco mais aberto. É um diálogo aqui. Sempre foi. Só que o cunho cinematográfico aqui vai estar mais no conteúdo do que na minha voz. Hoje em dia, virou moda falar mal da trilogia do Batman e do Nolan. É impressionante. Dizem que ela envelheceu mal, dizem que é problemática, que é idealista demais, que é perfeccionista, técnica, realista, etc. Uma coisa bem chata. Isso é curioso porque, quanto mais o tempo passa, mais claro fica uma coisa. O Nolan foi o último que levou o Batman a sério. E, sinceramente, o último que levou os super-heróis a sério. Super-heróis não deveriam ser levados a sério. É o que as pessoas costumam dizer. Mas a realidade, nós estamos falando de uma visão. O Batman, mais do que qualquer outro, deveria ser levado a sério. A perspectiva de levar os heróis a sério é uma perspectiva muito interessante. Tanto que até por um tempo foi hypada. A gente não pode negar isso. A desconstrução do The Boys, do Invencível, todas essas desconstruções do super-herói, no caso do Invencível ainda mantendo algum super-heroísmo, elas são a prova latente de que o realismo referente a algo dos super-heróis é interessante. As pessoas querem. Mas voltando direto, o que o Nolan fez de certo? Uma coisa tem que ficar clara logo no início. A trilogia do Nolan não é perfeita por acidente. Ele funciona porque tem um eixo moral e um eixo narrativo, que é coisa rara hoje. Ele conseguiu planejar e organizar um eixo monumental, épico, trilógico. Com trilógico eu quero dizer aqui que é uma trilogia. E que é uma trilogia perfeitamente estruturada. Tem uma lógica, do começo ao fim. O Batman do Nolan tem código, tem limite, tem responsabilidade, tem sacrifício real. Ele não é um palhaço violento de uniforme, ele não é um justiceiro descontrolado. Ele é um símbolo que se submete a uma ordem maior do que ele mesmo. Ele é o Batman, o que deveria ser. O Nolan não usa o realismo para destruir o herói. Ele usa o realismo para testar o herói. Em Batman Begins, nós vimos o nascimento da disciplina, da ordem, da formação, do medo em coragem por parte do Batman. Em Dark Knight, ou Cavaleiro das Trevas, nós vimos ele sendo provado no extremo oposto do que ele tinha se tornado no Batman Begins. E no Cavaleiro das Trevas Ressurge, nós vimos ele pagar o preço e ainda assim permanecer fiel ao ideal dele, retornando e novamente pagando o preço. Isso daí é uma formação de caráter, uma demonstração do herói que sofre, mas não nega o que ele é, o herói que aceita o manto por completo, que não poderia estar em outro método senão no realismo. Existem erros na trilogia? Claro que existe. O terceiro filme é apressado, Bane é mal explorado filosoficamente, algumas soluções de roteiro são convenientes em praticamente todos os filmes, mas, sinceramente, muitos filmes de heróis, se não todos, têm alguma solução conveniente em algum momento do roteiro. Mas preste atenção, nenhum desses erros, jamais, atinge o núcleo moral da história. E mais, não atinge o núcleo moral da história, como também não atinge aquele núcleo, aquele eixo que a gente tinha conversado antes, que é da própria construção de uma história realista, mas uma história com H maiúsculo, com profundidade real. O Batman nunca vira piada, nunca pede desculpa por existir, nunca é tratado como problema social, no sentido de atrapalhar o discurso épico que está sendo construído. Sinceramente, os heróis precisam ser construídos mais numa linha épica. Eu falo assim, até se fosse um Homem-Aranha, que é o herói do bairro, aquela coisa toda. Tem como fazer isso. Tem como dar um ar de épico, porque eles são, em alguma medida, uma cópia da mitologia antiga, de seres humanos além do normal. Isso principalmente na DC, a gente vê com força. Mas depois que o Nolan fez o Batman,
Eu senti que Hollywood, ele aprendeu a lição errada. Hollywood viu nos heróis uma possibilidade, mas não viu nos heróis como se construir o épico. Eles acharam que o sucesso vinha de trauma, de depressão, de falha, de desconstrução. No final, eles começaram a construir heróis que, vez ou outra, acertam, mas no geral não gera o que o Batman do Nolan tem. Não adianta. Não tem maturidade narrativa. É a aversão a qualquer ideia de ordem, dever ou sacrifício. Poucas vezes se relaciona esses temas de modo burro. Então por que o Nolan incomoda tanto hoje para começar um processo de desconstrução desses 3 filmes que formam a trilogia perfeita dos heróis e que em nenhum momento, nenhum outro filme vai poder bater? Pelo menos até hoje não bateu. Pode ser que no futuro, né? A trilogia do Nolan incomoda porque ela afirma coisas que a cultura atual odeia. O mal existe, o caos precisa ser contido, nem todo sentimento é válido, nem toda revolta é justa, sacrifício é necessário. É sobre ordem o tempo todo, principalmente no segundo filme. E essa ordem atrapalha os discursos atuais, os discursos militantes, vamos ser sinceros. O Batman do Nolan diz, sem discurso militante, existem limites, e alguém precisa sustentá-lo. Isso é chamado de problemático hoje. E, sinceramente, é isso que acaba acontecendo. O filme ele é tão realista, em alguns pontos, e ele é tão ordenado, que a ordem incomoda hoje em dia. A gente vê diversos canais, quando vão falar de séries e filmes, falam: esse diretor não teve coragem de matar esse personagem. Esse diretor não teve coragem de avançar para além do que seria o convencional. Mas qual convencional? Com base no quê? Aí tá o grande ponto. Então a cultura atual, ela ama desconstruir porque não sabe construir. Essa é a verdade. Construir exige verdade, hierarquia, direção, responsabilidade. Desconstruir só exige uma coisa: cinismo. O Nolan construiu um Batman com forma, símbolo, ordem e propósito. As releituras só perguntaram: como a gente desmonta isso para parecer profundo? Enfim, a trilogia do Batman não é perfeita. A trilogia que o Nolan fez não é perfeita. Mas ela é íntegra. Ela entende o que o Batman é e o porquê ele importa. O problema não é que o Nolan envelheceu mal ou que ele fez uma coisa muito realista. O problema é que o mundo desaprendeu a lidar com heróis que não pedem desculpa por existir. Essa é a grande verdade. Não precisamos de mais desconstrução. Precisamos reaprender a sustentar o que é correto, mesmo quando isso incomoda. E aí vai ser gerada a verdadeira desconstrução. A desconstrução do mal, do caos e do errado.